Clara Nogueira cresceu acreditando que todas as pessoas carregavam uma espécie de fio invisível ligando-as ao que mais temiam. No caso dela, esse fio sempre a puxou na direção daquilo que fugia de qualquer explicação lógica. Desde criança, observava os silêncios da casa como se eles escondessem algo. Sua mãe, Lúcia, vivia com o olhar distante, como se enxergasse algo que ninguém mais via, e seu pai sempre evitava qualquer conversa sobre o passado. Quando Clara completou 13 anos, a mãe desapareceu sem deixar rastro. Simplesmente saiu para comprar pão em uma tarde nublada e nunca mais voltou. Nenhum bilhete, nenhuma pista, nenhuma testemunha. A polícia disse que ela provavelmente fugira com alguém, mas Clara sabia que aquilo não fazia sentido. Sua mãe era assombrada por algo, e essa sombra parecia ter finalmente vencido. Desde então, Clara dedicou a vida a entender o que de fato havia acontecido. Cresceu com um peso que não sabia nomear, mas sabia que, de algum modo, tudo estava ligado a uma pequena caixa de madeira que encontrou escondida dentro de um buraco atrás do guarda-roupa dos pais 2 dias depois do desaparecimento. A caixa continha apenas uma fotografia antiga e um nome escrito atrás, Aurora. A foto mostrava uma mulher muito parecida com sua mãe, mas não era ela. Era alguém mais jovem, com os olhos cheios de uma tristeza indescritível. Ao longo dos anos, Clara tentou encontrar alguma ligação entre aquela mulher e o sumiço da mãe, mas nunca encontrou nada concreto. Para sobreviver, transformou-se em algo que jamais imaginaria se tornar. Aos 33 anos, era considerada uma das melhores restauradoras de documentos antigos do país, especialista em arquivos deteriorados e reconstrução de papéis impossíveis de recuperar. Era seu jeito de tentar remendar a própria história enquanto remendava a de outras pessoas. Morava sozinha em um pequeno apartamento no centro da cidade, cercada por livros, recortes de jornais antigos e caixas de arquivos pessoais que classificava meticulosamente. Às vezes, parecia que mais ninguém existia além de sua própria obsessão. Tudo mudou em uma noite de maio, quando recebeu um envelope sem nome, deixado na porta de casa. Dentro havia um documento manchado, quase ilegível, datado de 26 anos antes. Era um registro de internação psiquiátrica com o nome Aurora Lins. A assinatura da médica responsável era de Lúcia Nogueira. Sua mãe. O chão pareceu desaparecer dos pés de Clara. Durante toda a vida, seu pai insistira que a mãe era apenas uma dona de casa tímida e reservada, sem formação superior. Mas aquele documento provava o contrário. Lúcia fora médica, psiquiatra, e escondeu isso da família inteira. Por que quem era Aurora? A única pista concreta era o nome da clínica estampado no cabeçalho, Instituto Santa Eudóxia, uma instituição antiga situada em uma cidade pequena a 150 quilômetros dali. Mesmo sabendo quanto aquilo poderia reabrir feridas, Clara sabia que precisava ir. A viagem até Santa Eudóxia foi silenciosa. Clara Nogueira cresceu acreditando que todas as pessoas carregavam uma espécie de fio invisível ligando-as ao que mais temiam. No caso dela, esse fio sempre a puxou na direção daquilo que fugia de qualquer explicação lógica. Desde criança, observava os silêncios da casa como se eles escondessem algo. Sua mãe, Lúcia, vivia com o olhar distante, como se enxergasse algo que ninguém mais via, e seu pai sempre evitava qualquer conversa sobre o passado. Quando Clara completou 13 anos, a mãe desapareceu sem deixar rastro. Simplesmente saiu para comprar pão em uma tarde nublada e nunca mais voltou. Nenhum bilhete, nenhuma pista, nenhuma testemunha. A polícia disse que ela provavelmente fugira com alguém, mas Clara sabia que aquilo não fazia sentido. Sua mãe era assombrada por algo, e essa sombra parecia ter finalmente vencido. Desde então, Clara dedicou a vida a entender o que de fato havia acontecido. Cresceu com um peso que não sabia nomear, mas sabia que, de algum modo, tudo estava ligado a uma pequena caixa de madeira que encontrou escondida dentro de um buraco atrás do guarda-roupa dos pais 2 dias depois do desaparecimento. A caixa continha apenas uma fotografia antiga e um nome escrito atrás, Aurora. A foto mostrava uma mulher muito parecida com sua mãe, mas não era ela. Era alguém mais jovem, com os olhos cheios de uma tristeza indescritível. Ao longo dos anos, Clara tentou encontrar alguma ligação entre aquela mulher e o sumiço da mãe, mas nunca encontrou nada concreto. Para sobreviver, transformou-se em algo que jamais imaginaria se tornar. Aos 33 anos, era considerada uma das melhores restauradoras de documentos antigos do país, especialista em arquivos deteriorados e reconstrução de papéis impossíveis de recuperar. Era seu jeito de tentar remendar a própria história enquanto remendava a de outras pessoas. Morava sozinha em um pequeno apartamento no centro da cidade, cercada por livros, recortes de jornais antigos e caixas de arquivos pessoais que classificava meticulosamente. Às vezes, parecia que mais ninguém existia além de sua própria obsessão. Tudo mudou em uma noite de maio, quando recebeu um envelope sem nome, deixado na porta de casa. Dentro havia um documento manchado, quase ilegível, datado de 26 anos antes.
Era um registro de internação psiquiátrica com o nome Aurora Lins. A assinatura da médica responsável era de Lúcia Nogueira. Sua mãe. O chão pareceu desaparecer dos pés de Clara. Durante toda a vida, seu pai insistira que a mãe era apenas uma dona de casa tímida e reservada, sem formação superior. Mas aquele documento provava o contrário. Lúcia fora médica, psiquiatra, e escondeu isso da família inteira. Por que quem era Aurora? A única pista concreta era o nome da clínica estampado no cabeçalho, Instituto Santa Eudóxia, uma instituição antiga situada em uma cidade pequena a 150 quilômetros dali. Mesmo sabendo quanto aquilo poderia reabrir feridas, Clara sabia que precisava ir. A viagem até Santa Eudóxia foi silenciosa e pesada. A estrada parecia se estender mais do que deveria, como se quisesse retardar o inevitável. Ao chegar, encontrou uma cidade pacata, aparentemente parada no tempo, com ruas vazias e casas antigas. A clínica ficava afastada, cercada por muros altos e árvores retorcidas. O prédio, de arquitetura antiga, exalava uma sensação opressora. Na recepção, uma enfermeira idosa a recebeu com um sorriso mecânico. Clara mostrou o documento e pediu informações. A mulher examinou o papel, franziu o senho e disse que não havia registros de nenhuma paciente chamada Aurora Lins, nem de nenhuma médica com o nome de Lúcia Nogueira. Antes que Clara insistisse, um homem surgiu atrás da recepcionista. Era o diretor da clínica, Dr. Renato Bragança, alto, olhar calculado, voz calma demais. Ele explicou que muitos documentos antigos haviam sido perdidos em um incêndio há 2 décadas, e que talvez Aurora estivesse entre os nomes desaparecidos. Clara agradeceu, mas não acreditou em nenhuma palavra. Quando estava prestes a ir embora, percebeu uma porta lateral se abrindo discretamente. Uma enfermeira jovem a olhava como quem queria dizer algo. Em silêncio, fez um gesto discreto com a cabeça, indicando que Clara seguisse. Depois de hesitar por alguns segundos, Clara caminhou em direção à porta. A enfermeira a levou por um corredor estreito até uma sala pequena, sem câmeras. Lá dentro, entregou-lhe uma pasta amarelada sem dizer uma única palavra. Quando Clara perguntou quem era Aurora, a mulher apenas murmurou que não podia ficar ali e saiu rapidamente, trancando a porta atrás de si. Sozinha, Clara abriu a pasta. O que encontrou ali fez seu corpo inteiro estremecer. Eram registros detalhados de sessões realizadas com Aurora Lins, que fora internada aos 19 anos por apresentar episódios de dissociação, alucinações e falas fragmentadas sobre perseguição. Mas o mais chocante eram as anotações da médica responsável. A letra era inequivocamente a de sua mãe. Sem pensar 2 vezes, pegou a estrada. Após 2 horas dirigindo, parou em um posto de gasolina e percebeu que o carro cinza havia sumido. Respirou fundo. Estava temporariamente segura. De volta à própria cidade, foi direto procurar seu pai, que há anos evitava qualquer conversa sobre o passado. Ele vivia sozinho desde o desaparecimento de Lúcia, em uma casa silenciosa e cheia de lembranças abafadas. Quando Clara mostrou a foto de Aurora e Ernesto, o pai empalideceu. Sentou-se lentamente, como se o peso de décadas o puxasse. E então confessou tudo. Aurora era realmente a mãe biológica de Clara. Lúcia era sua irmã mais nova, e ambas haviam crescido em Santa Eudóxia. Aurora descobriu um esquema de tráfico humano envolvendo o então prefeito Ernesto Bragança e ameaçara denunciá-lo. Para silenciá-la, ele a internou à força no Instituto Santa Eudóxia, com a ajuda de médicos corrompidos. Lúcia conseguiu tirá-la de lá com a ajuda do pai de Clara, que na época era apenas namorado de Aurora. Mas durante a fuga, Aurora desapareceu. Nunca mais foi vista. Grávida e temendo pela vida da criança, Lúcia assumiu a maternidade de Clara para protegê-la. Tempos depois, quando Ernesto descobriu que Aurora tivera um bebê, passou a perseguir Lúcia. Ela fugiu diversas vezes, até desaparecer completamente. Talvez morta, talvez escondida. Ninguém sabia. A revelação atingiu Clara como um golpe brutal. Sua vida inteira havia sido construída sobre silêncios, fugas e medo. Mas agora que sabia a verdade, não pretendia fugir. Decidiu que encontraria qualquer rastro que pudesse levá-la ao paradeiro de Aurora, ou ao menos as pessoas responsáveis por tudo aquilo. Usou seu conhecimento em restauração e arquivologia para reconstruir documentos queimados que havia encontrado na pasta. Identificou códigos, relatórios e endereços ligados ao esquema criminoso. Alguém muito poderoso ainda mantinha viva aquela rede que começara décadas antes. Certo dia, encontrou entre os papéis um endereço de galpão abandonado na cidade vizinha. Foi até lá sozinha, sabendo que qualquer movimento errado poderia custar sua vida. No galpão, encontrou fotos antigas, documentos rasgados e um objeto que fez suas mãos tremerem. Um colar com um pingente pequeno de pedra azul.
O mesmo colar que Aurora usava na foto escondida na caixa de madeira. Clara segurou o objeto contra o peito, sentindo um nó crescer na garganta. Aurora estivera ali. E não fazia muito tempo. Antes que pudesse vasculhar mais o local, ouviu passos pesados. 2 homens entraram no galpão buscando algo. Ela se escondeu atrás de pilhas de caixas velhas, observando enquanto eles revistavam o local. Um deles disse que o colar deveria ter sido destruído e que o Dr. Bragança não toleraria mais erros. O nome fez Clara sentir o coração pular. Quando os homens saíram, ela correu de volta para o carro, decidida a enfrentar o diretor. Voltou à clínica naquela mesma noite. O prédio estava silencioso, quase completamente escuro. Entrou pelos fundos e seguiu pelos corredores, guiada pelo instinto. Encontrou uma porta trancada no subsolo. Forçou a fechadura até conseguir abrir. Lá dentro havia uma pequena sala fria, com apenas uma maca, uma cadeira e uma câmera. E havia alguém sentado na cadeira, de costas. O corpo magro, o cabelo escuro, a cabeça baixa. Clara se aproximou devagar. Quando tocou o ombro da mulher, ela levantou o rosto. Os olhos vazios, cansados, mas inconfundíveis. Era ela. Aurora. A mãe que Clara jamais conhecera. O tempo pareceu parar. As duas ficaram olhando uma para a outra como se tentassem reconhecer vidas inteiras naquele instante. Aurora tentou falar, mas a voz saiu fraca. Disse que estivera escondida ali por anos, submetida a medicamentos e isolamento, mantida como uma prisioneira invisível por pessoas que temiam o que ela sabia. Antes que pudessem sair, alarmes foram acionados. A clínica inteira se encheu de passos apressados e vozes gritando. Clara puxou a mãe pela mão e correu com ela pelos corredores até encontrar uma saída lateral. Conseguiram escapar por segundos antes que fossem vistas. Entraram no carro e dirigiram em alta velocidade pela estrada escura. Aurora estava fraca, confusa, mas viva. Quando chegaram à cidade, Clara levou-a para um apartamento seguro oferecido por uma colega de trabalho. Por semanas, Aurora se recuperou lentamente, contando fragmentos do que viverá. Os crimes de Ernesto Bragança nunca haviam terminado. Ele continuava controlando uma rede de exploração e abusos escondidos sob empresas de fachada, clínicas psiquiátricas e instituições públicas. Com a ajuda de jornalistas e investigadores independentes, Clara reuniu tudo o que descobrira ao longo da vida, junto com os testemunhos de Aurora. Publicaram um dossiê completo, com evidências que não poderiam mais ser apagadas. A história tomou proporções nacionais. Ernesto Bragança foi preso, junto com diversos cúmplices. O Instituto Santa Eudóxia foi fechado e passou a ser investigado por uma força-tarefa. A cidade de Santa Eudóxia nunca mais foi a mesma. E Clara, finalmente, pôde respirar. Embora o reencontro com Aurora fosse doloroso e cheio de cicatrizes, havia também ali um começo. Uma chance de reconstrução. De cura. A mãe que ela sempre buscou estava viva. E agora, juntas, poderiam costurar os fios invisíveis que tanto as aprisionaram. Porque finalmente entendiam que a verdade, quando enfim emerge, tem força suficiente para quebrar até as correntes mais antigas.